Olá! Hoje iremos refletir um pouco sobre as dimensões sensoriais da aprendizagem, tão importantes na educação infantil, no ensino fundamental e principalmente para as crianças atípicas. Você se recorda de algo que tenha aprendido sem ter usado um dos seus sentidos corporais? Quando você faz aquele cafezinho gostoso de manhã e você sente aquele aroma agradável, não traz uma sensação de aconchego, de bem-estar? Não é uma memória afetiva de um tempo? Muitas vezes da casa da avó, de algum sítio que teve oportunidade de visitar, ou do contexto familiar, cotidiano mesmo, um momento agradável da rotina. Quando você tem a oportunidade de fazer aquela receita que você mais gosta e saborear um prato gostoso. Quando você ouve uma música que te transporta para um outro tempo, que aciona memórias afetivas, que causa saudade. Quando você tem o toque suave de um tecido de uma roupa que você gosta e que causa bem-estar. Quando você se movimenta, faz uma atividade física e sente os benefícios disso, vê o seu equilíbrio ali sendo aprimorado através de alguns exercícios. Quando você consegue perceber a sua postura no ambiente, no espaço, ter uma consciência corporal. Ou quando você sente fome, sede, frio e calor, que são as sensações internas do seu corpo, e você consegue socorrer as suas necessidades da melhor maneira possível? Pois bem, nenhuma aprendizagem acontece sem o auxílio de algum dos sentidos ou de mais de um sentido, pois é através deles ou das experiências adquiridas através dos sentidos que vamos construindo as imagens mentais, as representações mentais do mundo à nossa volta, dos conceitos, dos significados das coisas, criando um repertório, uma visão de mundo, uma capacidade interpretativa da realidade que nos circunda. Para a criança pequena, a sensorialidade é uma dimensão fundamental. É através dos sentidos que a criança sente o mundo, percebe, o descobre, interage com ele, até que aos poucos vai aprendendo a descolar o sentido dos objetos concretos, os significados daquilo que está posto, lidando com a ideia. Acontece que, para as crianças atípicas, o raciocínio lógico é prejudicado, a abstração desses conceitos, a ideia relacionada aos objetos do mundo, muitas vezes se vê em prejuízo. A criança com dificuldades no campo intelectual, seja no autismo, que tem também essa característica relacionada, na deficiência intelectual propriamente, ou em outros transtornos, essas capacidades, elas são prejudicadas. Então, a aprendizagem, ela prossegue de uma forma muito concreta, assim como é na educação infantil. O pensamento não faz os links necessários entre um conceito, uma aula, uma explicação e as dimensões da realidade de forma prática. Então, quando nós assistimos uma aula, um vídeo, ouvimos uma música, uma discussão, automaticamente nós estabelecemos conexões, sinapses, relações com outros contextos. Nós conseguimos aprender na sala de aula e levar para a vida lá fora, ou trazer da vida lá fora para o interior da sala de aula. Para a criança com deficiência intelectual, com prejuízos, de habilidades cognitivas, adaptativas, essa generalização não acontece. Então, é através dos objetos, das experiências concretas, do empírico, que essas conexões vão sendo feitas. E por isso, a aula precisa ser preparada de uma forma a ativar diferentes sentidos, diferentes sensações, diferentes percepções, para que este mundo concreto, essas sensações e percepções possam auxiliar nesse processo de mediação da aprendizagem, nas retomadas, dos conteúdos, na criação dos contextos de aprendizagem que veremos mais adiante. Então,
Para toda criança, a dimensão sensorial é o início de tudo no conhecimento e no reconhecimento do mundo, da realidade à sua volta. É a partir dos sentidos que ela começa a perceber e interpretar. E para as crianças atípicas, mais ainda, porque a abstração é menor, a criança vai se desenvolvendo, mas os processos de abstração não acompanham. Os processos de memória muitas vezes são prejudicados, as conexões entre os conteúdos, e por isso é necessário dar o maior número de estímulos, mas estímulos intencionais, revestidos de intencionalidade pedagógica, revestidos de objetivo. É necessário garantir esse ambiente rico de estímulos diversificados para que a aprendizagem possa acontecer por caminhos não convencionais. As crianças com deficiência percorrem outros caminhos para aprender e muitas vezes buscam formas de compensar a falta que têm ou que apresentam. E o grande veículo dessa compensação é o meio e seus estímulos, para que o cérebro encontre canais alternativos de consolidação dessa aprendizagem. Fernando Pessoa já dizia: o que a memória ama se torna eterno espontaneamente. Então, por aí é possível depreender que o que ativa a nossa emoção, o que mobiliza, né, as nossas emoções, o nosso lado afetivo, tem uma tendência, né, de fixar melhor, de ativar a memória de uma forma privilegiada. E por isso a necessidade de uma aprendizagem cativante, interessante, que tenha cor, que tenha cheiro, que tenha estímulo visual, que tenha um estímulo auditivo atraente, interessante. Então, quanto mais a gente reveste de sentido e de significado essa aprendizagem, né, quanto mais a gente motiva o aluno, o cativa, o envolve afetivamente, mais chances a gente tem de ativar também os mecanismos da memória, né, e outras habilidades cognitivas importantes e fundamentais para as aprendizagens. Então, nos nossos próximos vídeos, daremos continuidade ao conteúdo. Esperamos que tenha acrescido informações importantes, tenha sido útil para você. Deixe aqui o seu like, se inscreva em nosso canal e fique atento às próximas publicações.